Quero inicialmente aqui saudar os meus companheiros de mesa desta noite, Dr. Luiz, doutora Luísa, os nossos convidados especiais, Dr. Luciano, doutora Gisela. É uma grande satisfação recebê-los hoje aqui na Acrimesc, ainda que dessa forma virtual, para abrilhantar a nossa noite debatendo esse tema tão importante desse evento hoje promovido pela nossa Comissão de Direito Penal e Econômico da Associação. Como a gente conversava há pouco, as ferramentas virtuais hoje nos possibilitam, né, promover o evento dessa forma digital. Obviamente, gostaríamos de trazer os professores aqui para Florianópolis para participar de um evento presencial e certamente quando essa situação da saúde pública melhorar, com certeza conseguiremos recebê-los aqui presencialmente para um evento em Florianópolis. Então, saudando todos, né, gostaria de desejar uma excelente noite de trabalho e vou passar a palavra para a doutora Luísa, que iniciará a condução dos trabalhos. Muito obrigado e bom evento a todos. Obrigada, David. Boa noite, pessoal. A gente está muito feliz. Eu e o Neto estamos no nosso primeiro evento da Comissão de Direito Penal e Econômico da Acrimesc, uma comissão criada. E é um espaço que eu agradeço profundamente ao Dr. David, que foi pioneiro na criação de várias comissões na Acrimesc. E até para contextualizar um pouco para quem está nos assistindo e principalmente para os nossos convidados da noite, o intuito das comissões da Acrimesc, em especial da nossa, é proporcionar um aperfeiçoamento profissional aos advogados catarinenses, tanto num aspecto teórico quanto num aspecto prático, em relação à atuação voltada aos crimes econômicos. Hoje é um cenário que é o que está em voga no Brasil, a advocacia especializada em direito penal econômico, o combate à corrupção há muitos anos é o que vem sendo falado. Então, a gente está com essa oportunidade, com um grupo de trabalho bem interessante, fazemos reuniões mensais e optamos em fazer o nosso primeiro evento tratando de um tema que é de bastante relevância, os crimes licitatórios são um dos maiores carros-chefes dos crimes econômicos, principalmente por causa na recente alteração, a nova lei de licitações, uma lei que era já muito necessária, mas que teve profundas alterações nos aspectos penais e processuais penais. E queríamos convidar pessoas que a gente admirasse intelectualmente e profissionalmente também. Então, hoje é um prazer enorme. E aí eu peço licença para falar alguns aspectos pessoais. O professor Luciano, eu acompanho o trabalho há algum tempo, e eu preciso dizer que o meu maior sonho de consumo no momento é comprar a sua coleção completa de direito penal. Eu estou aqui me organizando e não vejo a hora de tê-la no escritório. E principalmente não só por ser tão atualizada e reconhecida nacionalmente, mas eu sou uma pessoa muito dedicada à esfera acadêmica também, e eu me recordo esse ano de ter lido um post seu no Instagram falando sobre a satisfação de ter a sua coleção em mãos, e o quanto isso significava, que é um trabalho de uma vida. Muitas pessoas hoje acham que o mercado editorial, publicar um livro, é um caminho muito simples, muito rápido, e só quem viveu essa história de publicar, escrever, se dedicar toda essa criação e de um livro, que para mim eu chamo de filho, porque eu também tenho livros publicados e eu sinto, para mim essa é a sensação, e quando você o recebe em mãos, vê seu nome numa capa, parece que passa um filme na nossa cabeça. Então, eu admiro profundamente o seu trabalho e a sua vontade expressa em todas as suas falas, nas suas escritas, dessa verdadeira paixão e vocação de estar voltado à academia, dar aulas, produzir academicamente, é uma verdadeira inspiração. E aqui, hoje, eu acho que estamos falando com a pessoa mais atualizada e maior conhecedora da nova lei de licitações, então é com um profundo agradecimento que eu faço em nome da Comissão de Direito Penal e Econômico a sua presença aqui hoje. E em relação à doutora Gisela, também sou super suspeita a falar, porque os nossos caminhos se cruzaram em razão dos nossos temas de pesquisa, que é a colaboração premiada. A gente acabou se conhecendo ano passado num evento, eu fiquei muito encantada com todo o conhecimento dela, passei a acompanhar o trabalho dela, nos aproximamos, e esse ano eu tive o imenso prazer de conhecê-la pessoalmente, e eu pude ver que ela, além de ser uma advogada competentíssima e uma mulher muito inspiradora na área acadêmica também, ela é uma pessoa incrível, super solista, e hoje eu me sinto muito à vontade em pedir conselhos acadêmicos, fazer desabafos profissionais e querer sempre ouvir a opinião dela, porque é um caminho, uma jornada que eu gostaria de trilhar.
Então, hoje, sejam todos muito bem-vindos, estamos muito felizes. Eu vou passar a palavra sem muitas formalidades, até o Neto e o David já estão acostumados com o meu jeito de ser. Eu vou passar a palavra para o Neto para a gente começar a abordar todos os problemas, as partes boas, o que tem de interessante na nossa nova lei de licitações. Neto, por favor, fica à vontade. Bom, inicialmente uma boa noite a todos, né, em especial aos que nos acompanham pelo YouTube e os palestrantes deste evento, que prontamente aceitaram o nosso convite, meio da doutora Luísa, fazendo a gentileza de encaixarem aí este evento em suas agendas, né, que, como a de todos nós, é sempre bastante limitada. Agradeço, portanto, a participação de todos. Gostaria de destacar que me sinto bastante honrado com a participação do professor Luciano Anderson de Souza e da doutora Gisela Borges, né, sobretudo porque referências, né, no tema que será aqui tratado na noite de hoje. Né, acompanho já há algum tempo, especialmente o professor Luciano, possui vasta bibliografia, né, não limitada, aliás, aos crimes da lei de licitações, mas a toda a dogmática penal, né, certamente um dos grandes autores hoje da atualidade. Não poderia deixar também de mencionar o auxílio do presidente da nossa querida associação, o Dr. David, sempre um entusiasta dos eventos das comissões e nos amparando, sobretudo, nos aspectos tecnológicos aqui para a transmissão desses eventos, né? Meu muito obrigado. Bom, sem mais delongas e até pela complexidade do tema, né, bastante caro a todos nós, em especial pela relevância, né, tendo em vista que muitas das grandes operações hoje no país passam, em alguma medida, de alguma forma, pela investigação de crimes licitatórios, né? Dou a palavra inicialmente ao doutor Luciano, para os seus apontamentos, com posterior intervenção também da doutora Gisela, né? Mas antes de tudo, e muito rapidamente, faço a leitura do currículo dos palestrantes da noite de hoje. O doutor Luciano Anderson de Souza é professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP, livre-docente, doutor e mestre em Direito Penal pela USP, autor da editora Livro da Revista dos Tribunais. A doutora Gisela Borges, por sua vez, é advogada, graduada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, pós-graduada em Direito Penal Econômico e Europeu pela Universidade de Coimbra, IBCCRIM, mestranda em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, integrante do Grupo de Pesquisa Sistemas Penais Econômicos do Instituto Brasiliense de Direito Público, associada do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Assim, e agradecendo, né, mais uma vez a disponibilidade de todos, passo então a palavra ao professor Luciano Anderson. Boa noite. Muito boa noite a todas e todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao presidente David William, quero agradecer à doutora Luísa da Rosa, quero agradecer ao doutor Luiz Irapuã Neto, quero saudar a professora Gisela Borges, que está aqui comigo nessa noite, dizer para mim, quero agradecer as palavras carinhosas, doutora Luísa, e quero dizer que para mim é uma satisfação muito grande estar num evento pela primeira vez da Associação dos Advogados Criminalistas de Santa Catarina. Eu costumo aceitar pouquíssimos eventos por vários fatores, de complicadores de agenda e tal, mas esse eu fiz questão de aceitar, seja pelo fato de ser advogado criminalista, né? Então, sempre prestigiar os colegas e as colegas, seja também pelo interesse já declarado aqui anteriormente de ser convidado pessoalmente para o estado de Santa Catarina, que eu tenho especial apreço, adoro Santa Catarina, muito, então vejo a hora de estar aí com vocês. Professora Gisela, não se sinta intimidada com minhas palavras, também quero ser convidado para Salvador todas as vezes que for possível. Né? O único que está em desvantagem geográfica nessa noite aqui sou eu, né? Mas então quero dizer que é um prazer estar aqui conversando sobre esse tema tão importante e acho que o que eu tenho a trazer nessa noite é uma visão geral, né? Uma visão ampla de modificações que aconteceram muito recentemente, e para nós refletirmos sobre alguns pontos específicos dos crimes em licitações e contratos administrativos. Bom, eu quero, quando eu recebi o convite da doutora Luísa, do doutor Luiz,
sobre esse tema, eu me lembrei imediatamente de um autor que eu gosto demais, um escritor norte-americano do século XIX, chamado Mark Twain, né, que é um pseudônimo do Samuel Clemens, e o Mark Twain era um grande frasista, e ele tem uma frase que eu gosto muito, que não tem nada a ver com o que nós vamos falar hoje aqui, que, por exemplo, ele dizia que a vida é muito curta para aprender alemão, né? Isso é um mantra que eu sempre me lembro quando os amigos adultos falam que vão aprender a língua alemã, eu lembro do Mark Twain. E uma outra frase do Mark Twain, que essa sim tem a ver com o que nós vamos pensar nessa noite, um pouco, é a de que, segundo Mark Twain, o Estado é como o corpo humano, nem todas as suas funções são nobres. Né? Essa interessante frase nos dá a dimensão de algumas atividades estatais que são bastante delicadas, que são aptas a problemas, que são aptas, digamos assim, de um pensamento de forma livre, a sujeiras, né, que precisam ser evitadas. E é justamente aquilo que diz respeito ao nosso tema de licitações e contratos administrativos, porque o risco justamente para a cidadania é de que nós tenhamos serviços com menor qualidade e maior custo, ou que nós tenhamos a depreciação do patrimônio do Estado. Então, se pensa em licitações para justamente se evitar esses vetores negativos que cercam as atividades estatais. Bom, e por que eu fui, então, convidado pela Comissão de Direito Penal Econômico para refletir sobre esse tema hoje? Porque os crimes licitatórios foram recentemente introduzidos no Código Penal. A Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, resolveu mudar, digamos assim, o paradigma tópico legislativo dos crimes licitatórios, que antes ficavam na legislação penal especial, notadamente na Lei 8.666 de 93, e introduziu essas figuras penais agora, então, no interior do Código Penal, né? Para desespero dos autores, então, que escrevem, que têm um curso de direito penal. Né? Então, se introduziu um capítulo 2b, no título 11 da parte especial do Código Penal, ou seja, se introduziu os crimes em licitações e contratos administrativos dentre os crimes contra a administração pública, que agora constam dos artigos 337-E a 337-O, são os crimes, e o artigo 337-P é um artigo que trata da multa criminal em matéria de crimes licitatórios. Com isso, se revogou os artigos 89 seguintes da Lei 8.666, de 93, que tratava desse assunto. Um ponto que eu quero já destacar, que vou trabalhar daqui a pouco, com os colegas e as colegas, é que, no meu modo de entender, não houve qualquer abolício crimes, né? E, muito pelo contrário, o que houve, então, foi o princípio da continuidade normativa típica para todas as hipóteses que já constavam da Lei 8.666, de 93, e houve, na verdade, um forte recrudescimento penal. Isto sim, que nós vamos falar, e que é a principal problemática dessa disciplina. Houve uma mudança redacional muito grande, né? Eu até tenho a impressão, assim, de estudar o tema há alguns anos, eu tinha a impressão de que os tipos da Lei 8.666 de 93 não tinham sido feitos por penalistas, né? Que tinham sido feitos por administrativistas. Essa é a impressão, não tenho nenhuma informação a respeito, mas a impressão que eu tinha, e não é possível que penalistas tenham feito aquela redação legal. Agora, me parece que houve uma racionalização, pelo menos no preceito primário, né, no tipo penal, por penalistas. Os penalistas, pelo visto, não foram ouvidos com relação ao estabelecimento das sanções, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, o legislador, em primeiro lugar, nós temos que ter claro que optou por um caminho de tratar esse tema, crimes licitatórios, não num subsistema próprio,
como faz, por exemplo, com crime de drogas, crime de trânsito, crimes ambientais, ou seja, uma lei específica com diversos aspectos penais e extrapenais sobre um determinado assunto, mas resolveu, então, ir atrás daquilo que nós chamamos de reserva de código e estabelecer essas figuras no Código Penal, né? Não vejo, a princípio, nenhum problema nisso. Entendo que os crimes licitatórios são crimes, sim, contra a administração pública. Enfim, foi uma escolha legislativa, né, uma escolha político-legislativa. Na Itália, por exemplo, o Código Penal italiano trata os crimes contra licitações dentro do Código Penal. Nós não tratávamos, né? A Lei 8666 era um subsistema próprio. Enfim, houve essa opção e que não vai mudar muita coisa para nós. A Lei 8666 tinha também aspectos processuais penais, não existe mais isso, né? E então, simplesmente, os crimes foram colocados no Código Penal, a sistemática é a normal processual penal, e a remissão que esses tipos penais novos, entre aspas, né, vamos dizer assim, se fazem com relação à Lei 14.133 de 2021 e, peculiarmente, como nós vamos ver daqui a pouco, ainda por 2 anos, também a 8666 de 93. Tecnicamente falando, não está correto dizer que ela foi revogada, ela recebeu uma revogação condicionada, digamos assim. Durante 2 anos ainda é possível ao administrador escolher um dos sistemas, um dos regimes legislativos. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas eu quero organizar nossa pequena reflexão hoje com 4 eixos, né, para a gente entender do que a gente vai tratar, ou começar a entender os crimes em espécie, né, que nós não vamos ter tempo de falar de cada um. São 11 crimes, dos quais um é novidade. Os 4 eixos, para nós compreendermos no sentido amplo o tema, é pensar no marco constitucional das licitações e contratos administrativos. É isso que vai nos permitir entender a legitimidade administrativa e jurídico-penal do tema. Entender o novo paradigma administrativo, não tenho por que não falar um pouquinho disso, embora não seja administrativista. Eu tive que estudar o assunto para poder escrever sobre os crimes, né? Podemos falar alguma coisa, ainda que brevemente, no que me diz respeito. Falar do contexto político-criminal, que vai justificar esse forte recrudescimento, isso não é gratuito. E, por fim, pincelar algumas regras jurídico-penais novas dessa, então, nova disciplina, que, na verdade, não é tão nova assim como nós vamos verificar, né? Então, nós vamos tratar desses 4 eixos fundamentais: o marco constitucional, o novo paradigma administrativo, o contexto político-criminal e os novos regramentos penais. Marco constitucional, ou seja, da onde deflui esse interesse no nosso ordenamento jurídico? Esse interesse, ele deflui expressamente do texto constitucional, do artigo 37, inciso 21, da nossa Constituição de 1988, que estabelece que as contratações públicas têm como regra fundamental o procedimento licitatório para aquisição de bens por parte do Estado, para alienação de bens por parte do Estado e para execução de serviços e obras públicas. Justamente por quê? Porque justamente há o interesse público envolvido em que não haja o risco de fornecimento à cidadania de serviços de menor qualidade e maior custo ou depreciação do patrimônio do Estado. Então, nós estamos diante de um interesse fundamental aí que traz um eixo de legitimidade tanto para a disciplina administrativa quanto para a disciplina jurídico-penal. Já quero adiantar que, no meu modo de entender, nós temos, sim, bem jurídico com dignidade penal aí, e justamente se trata de crime contra a administração pública. Vou dizer o que eu entendo sobre isso, que nada tem a ver com subserviência a órgãos administrativos ou ao ente administração pública. Pelo contrário, diz respeito a outra coisa, a ver conosco, nós, integrantes da cidadania.
Bom, mas de qualquer maneira, o marco constitucional nos mostra que a administração pública não pode, em regra, contratar livremente. Ela não pode contratar livremente. Então, em nome da moralidade administrativa, em nome da isonomia, em nome da impessoalidade e da indisponibilidade do interesse público, o Estado tem de seguir regras e procurar fornecedores ou adquirentes por meio de um procedimento administrativo formalizado. E lembrando sempre que forma é garantia. Isso é um mantra, né? Forma é garantia, sempre. E que garantia nós estamos tentando assegurar aqui? Critérios isonômicos com vistas à melhor proposta para a celebração do contrato. Né? É isso que diz respeito, isso que envolve a ideia de licitações, né? Enquanto um procedimento prévio, um procedimento preliminar à contratação pública. Aliás, falando em procedimento, curiosamente a nova lei de licitações, 14.133, usa a palavra processo, né? Tem uma discussão entre os administrativistas se seria procedimento, se seria processo. Eu verifiquei, fui ver isso, que os administrativistas, em sua maioria, entendem que é um procedimento, não um processo. De qualquer maneira, a Constituição fala em processo, nesse artigo 3721, e a nova lei de licitações fala em processo também. Mas, enfim, são questiúnculas, digamos assim, de rotulações dogmáticas. Bom, e o novo paradigma administrativo? O novo paradigma é, em primeiro lugar, o de que ele é novo em parte. Então, é aquele complicador que nós temos que ter em mente. No momento, em termos de direito administrativo, nós temos duas disciplinas em vigor. A Lei 8666 de 93, ela recebeu, como eu disse, uma revogação condicionada, porque no prazo de 2 anos, o administrador público pode optar entre a disciplina da 8666 ou a disciplina da 14.133, desde que se estabeleça isso no edital, desde já no procedimento licitatório, né? Então, veja que em termos administrativos nós não temos uma revogação. E em termos penais, contudo, já está em vigor os novos, entre aspas, como eu disse, crimes licitatórios. Então, e o que vai mudar isso? Como eu falei, não houve abolição crime, isso vai mudar o complemento, né, da norma penal. Então, são tipos de acessoriedade administrativa, são complementados por atos, conceitos e normas da administração pública, portanto. Esses atos, conceitos e normas podem dizer respeito a 8666 ou a 14.133, a depender do que o administrador optar, né? Mas os crimes hoje são esses do 337-E até 337-O do Código Penal, né? Lembrando que esse O é uma novidade, nós vamos falar daqui a pouco. Mas eu me comprometi a falar um pouco, muito brevemente, sobre as novidades administrativas. Basicamente, o que a Lei 14.133 de 2021 traz, ela visando maior transparência, maior economia aos cofres públicos, com menos burocracia, que é aquilo que persegue toda a disciplina licitatória desde o início, né? Antes da 8666, que tinha esse espírito também, era o decreto-lei, salvo engano, 2386, e o tempo foi passando e foi vendo um aperfeiçoamento das regras com vistas à transparência e menor burocracia, e também, simultaneamente, nós não podemos nunca esquecer, um agigantamento das funções estatais, né? Isso levou a que haja a necessidade de um maior detalhamento de regras. Não à toa que a Lei 14.133 de 2021, que tirou meu sono em dezembro, janeiro, fevereiro desse ano, é uma lei enorme, né? E, enfim, a administração pública está agigantada e decorre disso. Mas a Lei 14.133, ela é muito mais, meus amigos e minhas amigas, ela é muito mais uma compilação de leis esparsas do que propriamente uma grande inovação legislativa. Ela é uma compilação de leis esparsas como a própria 8666, a lei do pregão, a lei das estatais, a lei da parceria público-privada. Então, ela racionaliza essa disciplina que foi sendo feita de uma maneira pontual ao longo do tempo, e também ela aproveita e consolida
regras, ou digamos assim, compreensões que foram tomadas ao longo dos últimos anos pelo Tribunal de Contas da União. Então, ela é muito mais uma compilação dessas leis esparsas, uma consolidação dos entendimentos do Tribunal de Contas da União do que uma grande novidade. Existem novidades, sem sombra de dúvida, talvez para os administrativistas, estou ousando me intrometer na disciplina deles, né? Talvez a maior novidade seja uma nova modalidade licitatória, que é o chamado diálogo competitivo, né? E houve a extinção da tomada de preços e a extinção do convite e a criação de um novo contrato administrativo chamado contrato de eficiência. Hoje, então, as modalidades licitatórias, de acordo com a lei de 1º de abril de 2021, é a concorrência, o concurso, o leilão, o pregão e o diálogo competitivo. E esse diálogo competitivo, basicamente, o que é? É o estabelecimento de um contato prévio entre a administração e os licitantes, com vistas, licitantes escolhidos conforme critérios objetivos, com vistas ao quê? A fomentar alternativas em situações peculiares, e os licitantes fazem uma proposta conforme o interesse da administração e os interesses econômicos envolvidos ao final desse diálogo, né, preliminar. Basicamente é isso. É algo, digamos assim, mais flexível, menos burocrático. E houve também, de relevo para nós, inclusive penalistas, né, porque nós trabalhamos em cima da complementação administrativa, das fases do procedimento licitatório, né? As fases são hoje preparatória, o edital, a apresentação das propostas, julgamento, habilitação, recursos e homologação. Houve uma inversão, né, entre julgamento e habilitação, e isso, segundo os administrativistas, é mais racional do que a disciplina anterior. Uma novidade administrativa importante para nós, os penalistas, é muito importante, por sinal, e é aquela relativa ao estabelecimento de obrigatoriedade de programa de compliance nos contratos de obras e serviços e fornecimento de grande vulto. Então, contratos de grande vulto hoje possuem a obrigatoriedade de apresentação de programas de compliance, está no artigo 25, parágrafo 4º da Lei 14.133. E também a obrigatoriedade de estabelecimento de programa de compliance para a reabilitação de licitante ou contratado em determinadas punições, conforme artigo 163, parágrafo único da nova Lei de Licitações. Isso é muito importante, porque isso se coaduna com o paradigma do direito penal econômico, como se referia a doutora Luísa da Rosa, o novo paradigma do direito penal econômico, que é o paradigma preventivo, né? Então interessa a nós, porque justamente nós, penalistas, seremos chamados para a conformação desse programa de compliance, que visa obstar eminentemente, digamos assim, a situação mais sensível no que diz respeito a licitações, que é a corrupção, né? Exatamente isso, e o desvio de verba pública. Então, justamente, o estabelecimento de programas de compliance é muito importante nessa nova sistemática, né, e que se coaduna, então, com os novos, digamos assim, sopros, novos ventos do direito penal econômico, que já são realidade, que conformarão o direito penal econômico dos próximos anos, né? Teremos muito compliance pela frente ainda. Bom, em matéria de contratos, e prometo que não vou tentar ousar falar mais de direito administrativo, mas em matéria de contratos também tem de novidade obrigatoriedade de se verificar regularidade fiscal e cadastros de idoneidade, trabalhista, punição, etc. Tem regras sobre paralisação de obras que são importantes, seguro garantia, etc. Então tem também, sem sombra de dúvidas, avanços e novidades, refinamentos em matéria de direito administrativo e que nós, penalistas, temos que ter noções, ainda que perfunctórias, para poder compreender o alcance do tipo penal, de cada um dos 11 tipos penais, né, que foram fixados no Código agora. Estou atento ao tempo. O contexto político-criminal, que é muito importante para nós entendermos o que aconteceu.
né? Os novos crimes licitatórios, eles se inserem no paradigma internacional e nacional que nós estamos vivenciando há alguns anos, chamado, expressão que eu tenho especial desapreço, chamado, entre aspas, combate à corrupção, né? Por que eu tenho especial desapreço pela expressão combate à corrupção? Porque dá uma ideia de guerra, né? Nós somos um Estado democrático de direito e isso não pode ser positivo. E essa ideia de guerra me lembra outro combate, outra guerra que é estabelecida há alguns anos, chamada War on Drugs, né? Que é a guerra às drogas, e que essas guerras, drogas e combate à corrupção, no meu modo de entender, enquanto estudioso do direito penal, só tem um perdedor essa guerra, que é o cidadão, né? São guerras que são já, que se sabe, são guerras demagógicas que levam à perda de garantias à cidadania e que tem pouquíssimos resultados, que não atacam as causas dos problemas, né? É este o problema. Evidentemente, ninguém em sã consciência é a favor da corrupção, né? Mas acontece que o recrudescimento punitivo das últimas décadas tem nos revelado apenas é um grande enxugamento de gelo, e que a corrupção graça com igual força desde sempre, enquanto que nós penalistas assistimos à chamada mentira penal. Mas, enfim, fica por uma reflexão de um outro momento nosso. O que eu quero dizer é que é um contexto internacional e nacional de cerceamento à corrupção. Em termos internacionais, esse contexto, ele tem uma fonte originária, ele é fruto de pressão dos Estados Unidos da América e do Reino Unido, principalmente, né? Com interesses econômicos relacionados à livre concorrência. Isso é uma outra grande reflexão que nós teríamos que fazer, mas no fundo é isso, né? Não é apenas um interesse pela conformação de um mundo ético, evidentemente que existe esse discurso e talvez esse interesse, mas principalmente o que catapulta essa discursiva é justamente interesses econômicos, né? Das empresas norte-americanas, das empresas inglesas, enfim, que tem uma ameaça econômica hoje, fruto do desenvolvimento econômico da República Popular da China. Bom, mas então pressão norte-americana e pressão inglesa, principalmente, de novos atores também, novos atores internacionais. Eu estou falando do quê? Da Organização das Nações Unidas, da ONU, estou falando da União Europeia, estou falando da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, estou falando de uma ONG, que é a Transparência Internacional. São todos novos atores que acolhem esse discurso repressivo contra a corrupção e que pressionam, por meio de convenções internacionais, declarações, documentos, estudos, disciplinas harmônicas no globo e altamente repressivas. E conformando aquilo que nós entendemos como chamado desse fenômeno, dessa pressão internacional, de luta global contra a corrupção. Isso é verificado em documentos internacionais, né? E que se aparecem de forma significativa no final dos anos 90, início do século XXI, não por coincidência com uma bonança, pujança econômica chinesa, mas enfim, nós temos de exemplos para dar que confirmam essa hipótese. Em 1997, a Convenção da OEA, da Organização dos Estados Americanos contra a Corrupção, ainda em 97, a Convenção da OCDE contra a Corrupção, em 99, a Convenção do Conselho da Europa, em 2000, a Convenção da ONU contra a Criminalidade Transnacional, em 2003, a Convenção da ONU contra a Corrupção, na Convenção de Mérida. Em termos de regras jurídicas cerceadoras dos crimes econômicos e da corrupção, nós temos duas altamente significativas nesse intervalo de tempo, que são o Sarbanes-Oxley Act, o SOX norte-americano, de 2002, que é
legislação penal econômica mais dura do mundo, e o Bribery Act inglês, a lei anticorrupção inglesa, que é de 2010, que é altamente punitiva também, e ambas regras jurídicas anglo-saxônicas que têm pretensões de aplicabilidade no mundo inteiro, né? Tem previsões em que se diz que a lei se aplica a quaisquer países que estabeleçam relações comerciais com os Estados Unidos e a Inglaterra, ou seja, o mundo todo, né? E no caso brasileiro? O Brasil não é infenso a isso, muito pelo contrário, o Brasil reflete exatamente essa tendência, e nós temos ampla gama de legislação recrudescedora específica nessa matéria a partir dos anos 2000. Né? Em 2000, nós temos os crimes contra as finanças públicas no Código Penal, pela Lei 10.028. Em 2002, nós temos os novos crimes de de corrupção em transação comercial internacional, tráfico de influência em transação comercial internacional, no Código Penal, né, Lei 10.467. Em 2003, nós temos a Lei 10.763, que aumenta brutalmente a pena da corrupção ativa e passiva, que passa a ter então, uma sanção de 2 a 12 anos, absolutamente inconstitucional isso, no meu modo de entender. Há uma desproporcionalidade intrínseca no preceito secundário, né? 2 a 12 anos é nada até tudo, né? Um absurdo, enfim. Nós temos também, além de legislação, nós temos medidas que vão ao encontro dessa tendência. 2006 a 2012 nós temos mensalão, 2014 a 2018, e vamos ficar por aí, nós temos Lava Jato. 2013, nesse ínterim, nós temos a lei anticorrupção, né? 12.846. Em 2015, nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, que foi a 4.650, sobre financiamento eleitoral, né? Tudo na mesma toada. Tudo na mesma toada discursiva de luta global contra a corrupção. E nós temos também, vamos dizer claramente, em 2018, outubro de 2018, a eleição do atual governo federal, que foi uma eleição calcada nesse discurso punitivista anticorrupção, né? Não há novidade nenhuma nisso, é o que existia no Mar de Lama do Getúlio Vargas, na Vassourinha do Jânio Quadros, na Caçador de Marajás do Collor de Mello, enfim, não há novidade nenhuma, e a conferir, porque em todos os casos anteriores terminou mal a história. De qualquer maneira, nós verificamos que esse quadro é um quadro que internacional e nacional de discursivo punitivista. E isso reverbera nas novas regras penais de licitação, além de regras que dizem respeito à corrupção propriamente dita, mas de licitações também. Por quê? Porque, eminentemente, o que houve foi recrudescimento de sanções. Porque licitações é outra face da moeda da corrupção, né? Crimes licitatórios. Então, o que aconteceu? Foram mantidos os crimes anteriores, que estavam nos artigos 89 e 98 da Lei 8666 de 93, ainda que com uma racionalização redacional, digamos assim, porém houve um brutal aumento de sanção. Houve aumentos de 6 vezes. Houve mudança de regime prisional, de detenção por reclusão, e houve mudança sistemática na pena de multa. Além disso, houve a criação de um novo delito, que está no artigo 337-O, que é a omissão grave de dado ou informação por projetista. Esse é um novo crime. O resto é, digamos assim, mais do mesmo, e é por isso que não houve abolício e se consagrou o princípio da continuidade normativo típica. Evidentemente que há novatio legis impejus e, portanto, as penas dos fatos anteriores são aquelas da Lei 8666 e os fatos novos é que incidem essas novas sanções, né, muito mais gravosas. Então, assim, em termos penais,
o que mais caracteriza essa mudança legislativa são as distorções sancionatórias, né? Eu quero citar algumas. Então, já logo de cara, o primeiro crime, que está no artigo 337-E, contratação direta e legal, que era o antigo 89 da 8666, a pena era de detenção de 3 a 5 anos e multa. Agora é reclusão de 4 a 8 e multa. É a mesma pena da frustração do caráter competitivo da licitação, 337F, mesma pena da modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo, 337H, e também mesma pena da fraude em licitação ou contrato, 337L, que todos eram penas de detenção e muito menores que os atuais reclusão de 4 a 8 anos. A primeira vez que eu vi essa mudança sancionatória, eu me lembrei de uma frase muito peculiar, talvez bizarra, de um economista neoliberal brasileiro, que falecido já, chamado Roberto Campos. Ele era também, digamos assim, a seu modo meio Mark Twain, um frasista. Ele tinha uma frase muito curiosa, que ele dizia o seguinte: números são como biquínis. O que eles mostram é interessante, mas o que escondem é essencial. Essa era a frase dele. E eu me lembrei dessa bizarra frase ao ver a sanção desses crimes, porque tem uma razão de ser, né? Além de, não é apenas um simples endurecimento punitivo para dar a impressão de firmeza no suposto combate à criminalidade, né? É mais do que isso, né? Tem razões por detrás deste específico número, 4 a 8 anos de reclusão. E o que está por detrás? São duas coisas, são dois objetivos. Primeiro, possibilitar o regime inicial fechado. Antes não era possível, né? Detenção, o pior regime inicial que pode ser estabelecido é o semiaberto. Agora é possível fechado. Então foi por isso que se mudou de detenção para reclusão. E o número 4. O número não é cabalístico, o número se deveu justamente para... Temos aqui duas estudiosas do assunto, que vão confirmar para mim, né? Esse número 4 anos de pena mínima é para vedar o acordo de não persecução penal, simplesmente para isso, né? Não é possível mais acordo de não persecução penal nesses crimes. Se trata disso o objetivo, né? Acontece que nós temos problemas de coerência sistêmica com a pena estabelecida, né? Muito bem, o legislador procurou essas razões utilitárias para assim fazer, mas a pena combinada, no caso de crime licitatório, pode ser, meus amigos e minhas amigas, pior do que a de homicídio simples, pior do que de aborto, pior que a de infanticídio, pior do que sequestro ou cárcere privado, pior do que de tortura. Então, para o legislador brasileiro, uma modificação irregular em contrato administrativo é pior que tortura, né? Pela ampla desproporcionalidade sancionatória, né? Nosso sistema é disfuncional, nosso sistema é incoerente. Não é possível isso, né? Não é possível. Então, a ampla desproporcionalidade sancionatória, nós não podemos coadunar com isso, nosso sistema é irracional. Também, em termos sancionatórios, só para referenciar, porque é importante, o 337J, que é violação de sigilo em licitação, tem a pena de detenção de 2 a 3 anos. Margens, aqui é um outro problema, as margens são muito aproximadas. Isso se aproxima do sistema de pena taxativa. Então, isso viola a individualização da pena, né? 2 a 3 anos. Não é possível isso também. O legislador errando de todas as formas possíveis no sistema sancionatório. E falando de uma grande novidade no sistema sancionatório dos crimes em licitações e contratos, trazida pela nova lei, é o sistema da pena de multa, no artigo 337P, que estabelece uma nova sistemática. Antes, a multa em crimes de licitações e contratos era muito peculiar. Ela seguia um sistema próprio da 8666, baseada no valor da vantagem obtida ou potencial. Então, assim, era baseada a multa no valor da vantagem e não podia ser inferior a 2% nem superior a 5% do valor do contrato. Acontece que se essa margem de 2 a 5% do valor do contrato parece racional, não era, porque ela era só
algo que se aplicava sobre a regra básica, que era a vantagem obtida ou potencial. E nos crimes licitatórios, muitas vezes não se sabe qual é a vantagem obtida e nem a potencial, né? São crimes de perigo abstrato, em sua maioria, e não tem qualquer vantagem aferível. Então não tinha sentido, não tinha aplicabilidade isso. E pelo regime anterior, a multa, quando possível, revertia em favor da Fazenda Nacional, distrital, estadual ou municipal. Agora, a nova disciplina, trazida pelo artigo 337p, estabelece que a regra da multa é do Código Penal, né? Então segue a regra do Código Penal, só tem uma peculiaridade, que é que ela não pode ser inferior a 2% do valor do contrato. Então, ou seja, agora pode ser muito maior aquilo que era, né? Agora há uma baliza clara, é a regra do Código Penal, sem invencionice, e o valor pode ser muito alto. Então, sistema de dias multa é no mínimo 10, máximo 360, todo mundo sabe isso, mínimo 1/30, máximo 5 vezes o maior salário mínimo mensal vigente no país. O juiz ainda pode se atentar à situação econômica do réu e aumentar até o triplo, ou seja, a multa pode ser milhões, né? Pode ser milhões. E multa penal se reverte em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Então essa é uma novidade grande em matéria de sanção dos crimes licitatórios. Outras questões, caminhando para o final, outras questões que eu quero pontuar para que reflitam é que a acessoriedade administrativa, como eu disse, ela pode se voltar no momento e pelos próximos 2 anos ou a 8.666 ou a 14.133. Não houve abolício crimes, no meu modo de entender. Alguns estão dizendo que uma hipótese de deixar de observar formalidades em dispensa de licitação, que era o antigo 89, não consta essa redação no 337E, então teria havido abolício crimes. Ora, deixar de observar formalidades de dispensa de licitação é tentativa de contratação direta e legal. Não houve abolício crimes nenhuma, né? Então permanece a conduta incriminada. O crime admite tentativa. A continuidade normativa típica aí. Tá? Então, uma tese que está sendo aventada por um ou outro doutrinador, vamos ver o que a jurisprudência vai decidir. Acredito que não vai reconhecer, mas vamos ver. Tem um crime de atentado, né, no artigo 337K, que é afastamento de licitante. Então, crime de atentado é aquele em que a tentativa tem a mesma pena do que o fato consumado. Isso, na minha opinião, é absolutamente inconstitucional, né, desproporcional. Como é que se estabelece a mesma punição para algo tentado e para algo consumado? Enfim, é algo que a ser alegado ainda com o tempo. E quero chamar a atenção que nós tínhamos, quando eu escrevi, eu comecei a escrever sobre esse assunto no volume 5 do meu curso, em dezembro, quando eu vi que a lei estava para ser aprovada. E eu verifiquei que nós temos ampla jurisprudência do STJ, principalmente, em matéria de crimes licitatórios. E, em sua maioria, permanecem, porque não houve grandes mudanças de redação. Então, em matéria, quando o STJ fala de crime de prefeito, Código Penal Militar, determinados tipos pontuais, quando exige constatação de prejuízo na fraude à licitação, são compreensões jurisprudenciais que remanescem, né? Não há motivos para mudança nesse foco. Nós temos um problema aí que há de ser refletido sobre sobreposição de sanções, que o legislador não resolveu, né? Eu costumava brincar que no Brasil não era nem que nós tínhamos bis in idem, nós tínhamos tris in idem. Acontece que não tem mais graça essa piada, porque agora nós temos poli in idem, porque pelo mesmo fato o sujeito pode responder por corrupção, por crime licitatório, por lei de improbidade administrativa no artigo 10, inciso 8, e por lei anticorrupção, artigo 5º, inciso 4. Né? Então há uma ampla sobreposição e carece de racionalidade, isso o legislador brasileiro não se preocupou com isso. E apenas, só porque eu falei tinha muitas outras coisas para falar, mas enfim, nós não temos todo o tempo do mundo e quero ouvir a doutora Gisela. Na contratação direta e legal tem uma compreensão do STJ, uma compreensão que é boa para a defesa.
que é a de que se exige na contratação direta e legal, que era o antigo 89, né, dispensa de licitação, é necessário, segundo o STJ, constatar dolo específico de causar dano né, pelo crime e de prejuízo à administração. Em primeiro lugar, essa expressão dolo específico é uma expressão ultrapassada, né, mas enfim, ela quer dizer um elemento subjetivo especial do tipo, e exigindo, portanto, dano e prejuízo à administração. Embora seja uma tese boa para a defesa, como eu disse, ela não tem o menor sentido, o menor substrato, né? O tipo não exige isso, né? Então, fica muito difícil a punição pelo crime com base nessa compreensão jurisprudencial. Ela, no mínimo, na minha opinião, é bastante peculiar, né? E só lembrando que esse contratação direta e legal é um crime próprio, né? Havia uma regra no 89 da 8666 muito bizarra de que o particular só respondia se houvesse benefício na contratação, era o parágrafo único. Isso não mais existe, é um crime próprio e de mão própria, e agora o particular é partícipe da conduta do administrador público, tá? Enfim, são muitas as questões que envolvem o tema, são muitos os detalhes. Isso é um início de conversa, é um início de reflexão que eu quis trazer para os colegas e para as colegas, e agradeço mais uma vez profundamente ao gentil convite da Associação dos Advogados Criminalistas de Santa Catarina, e me coloco à disposição sempre para atendê-los sempre que possível, e quem sabe no futuro próximo estar aí em Santa Catarina com vocês. Muito obrigado. Doutora Gisela, com a palavra. Desculpem. Boa noite a todos. De início, agradecer aqui o convite da Associação de Advogados Criminalistas de Santa Catarina, né? Para mim é uma grande honra estar aqui essa noite debatendo um tema tão importante, né, com os colegas. Então, agradeço nas pessoas do presidente, na Luísa, pelas gentis palavras, e saiba que a admiração é recíproca, pelo doutor Luiz Irapuã, ao doutor Luiz Irapuã, e já inicio aqui, porque eu sei que o tempo de todos aqui, eu sei que há compromissos posteriores aqui, então não me alongarei. Bom, doutor Luciano já trouxe aqui a perspectiva e questões relevantíssimas, importantíssimas sobre a questão de política criminal e as principais alterações promovidas pela lei em relação aos crimes licitatórios. Então, eu creio que toda as modificações, as relevantes modificações que foram feitas foram debatidas aqui. O que eu trago aqui de complemento e de para-reflexão é justamente essa questão o complemento desses tipos penais, né? Nós vamos buscar eles nas normas administrativas relativas a licitações, contratos administrativos. E o que também o professor doutor Luciano falou, em relação à questão de múltiplas punições pelo mesmo fato. Então, temos punições em relação à lei de improbidade administrativa, né, lei anticorrupção, e as próprias sanções administrativas em âmbito de Tribunal de Contas. E aí é nesse ponto que eu creio que a interpretação desses tipos penais, né, cujas sanções foram muito recrudescidas por conta dessa nova legislação, e essa interpretação precisa sofrer, sim, temperamentos a partir até de posicionamentos firmados em âmbito administrativo em relação às próprias irregularidades e sanções administrativas, como são aplicadas e quais os pressupostos dessas sanções, e trazer isso também para a interpretação dos tipos penais. Então,
em âmbito de improbidade administrativa, né, firmou-se um posicionamento de que a lei não se volta propriamente para o administrador público inábil, né, mas sim para punir o administrador público que age de forma desonesta. E esse aspecto eu creio que seja muito importante, principalmente agora com sanções muito elevadas. E é nesse ponto de punição de administrador público, não o inábil, né, mas o administrador público que age de forma desonesta, que a jurisprudência do STJ se firmou, e que o professor Luciano também trouxe, sobre a questão do elemento subjetivo, né, para a configuração do crime de dispensa direta, que eu creio que é uma posição jurisprudencial que se alinha ao que já vinha sendo decidido no âmbito de improbidade administrativa, né, do propósito de causar dano ao erário e, muitas vezes, de exigir efetivamente um prejuízo para aquela punição criminal. Porque, no âmbito da improbidade, esse entendimento se firmou. E é justamente a questão da acessoriedade administrativa aí que deve servir como um vetor de interpretação para o direito penal, que não pode ser mais rigoroso em termos de tipificação da conduta do que a esfera administrativa. Então, se a esfera administrativa entende que aquela conduta não configura um ato de improbidade administrativa, por exemplo, né, eu não vejo como aquela conduta vai configurar um tipo penal. Né? Em termos de delimitação de a sanção penal sempre é mais gravosa, de certo. Mas em termos de configuração típica de conduta, eu não posso ter uma conduta penalmente típica se administrativamente aquela conduta não foi tida como irregular. Né? Foi tida como irregular, mas não foi dolosamente. Né? Então, esse é um ponto, essa questão do elemento subjetivo, né, para a configuração da infração administrativa, que eu creio que seja de veras importante aqui para servir de vetor de interpretação para o direito penal aqui, para a aplicação desses crimes, sobretudo com essas penas altas. O que o doutor Luciano trouxe é efetivamente o viés punitivista que marcou toda essa alteração legislativa e que, a meu ver, traz assim, a necessidade de efetivamente o estudo e reflexão sobre esses tipos penais para que não se transforme em meras irregularidades administrativas, muitas vezes decorrente de desconhecimento do gestor. E aí, a questão também que nós precisamos ter em mente sobre a questão da estrutura da administração pública, que muitas vezes não possibilita ao gestor, né, se cercar de um corpo técnico para a condução de licitações e contratos administrativos. Então, muitas vezes, o que se percebe é que aquela prefeitura, aquele ente público, ele não dispõe de estrutura e de corpo técnico para subsidiar o gestor na condução de processos, contratos administrativos e processos licitatórios. Então, essa é uma questão que eu creio que nós não podemos perder de vista em relação à questão da realidade dos agentes públicos, né, e da questão do conhecimento técnico que muitas vezes esses agentes públicos não detêm. Então, esse é um ponto que, a meu ver, é muito importante quando se fala de criminalização em relação a procedimentos licitatórios. Um outro ponto que eu vejo em relação também a essa questão de gestão pública, né, e que também deve servir como um vetor de interpretação importante aqui, é o artigo 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e atenta justamente à questão da realidade dos gestores públicos, né, afirma que na interpretação de normas serão considerados obstáculos e dificuldades reais do gestor e exigências de políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Assim como serão consideradas circunstâncias práticas que houver imposto limitado ou condicionado à ação do agente. Né? Então, são aspectos em relação a esses crimes que eu creio que são muito importantes. Sobre ainda a questão
elemento sobre a jurisprudência, como o professor Luciano falou, né? A jurisprudência do STJ que se firmou, creio que também permanecerá, já que não houve em relação à redação do tipo, né? Houve uma alteração na redação, mas não uma alteração que enseje essa mudança quanto a esse entendimento firmado sobre a exigência de um elemento subjetivo voltado ao dano ao erário e ao efetivo e à existência do efetivo prejuízo. Então, esse ponto eu vejo como relevante. Em relação, professor, à questão da abolição crimes do artigo 89, em relação à nova questão da contratação direta. Eu vejo que essa modificação foi importante, inclusive nesse contexto, de não se punir a mera irregularidade, não se punia mera irregularidade administrativa, porque na redação anterior do artigo 89, o que ele trazia era justamente possibilidade de dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar formalidades pertinentes à dispensa ou inexigibilidade. Então, a redação do artigo levava a crer, e muitas vezes o Ministério Público entendia dessa forma, que ou deixar de observar as formalidades era, assim, a tipificação da conduta se daria, ainda que a contratação direta fosse legítima, mas que essa contratação direta, embora legítima, deixasse de observar formalidades. Então, a redação do tipo acabava punindo um mero descumprimento de formalidades, ainda que a contratação direta em si fosse uma contratação direta legítima. Então, eu entendo que, nesse aspecto, a mudança da lei foi positiva, porque na redação atual, em relação à contratação direta, a meu ver, o que o tipo criminaliza é justamente a contratação direta fora das hipóteses, ou seja, uma contratação direta quando não poderia ter sido feita uma contratação direta. E aí, nesse ponto, eu creio que, de fato, para acusações, em relação a acusações, em que se acusava tão somente de inobservância de formalidades para a contratação direta, teria havido aí uma abolição crimes nesse aspecto. Eu creio que, justamente por conta de acusações que, muitas vezes, buscavam punir o administrador público pelo mero descumprimento de formalidades. E, sobretudo, nesse contexto que eu falei no início e que eu acho que nós não podemos perder de vista, né, da realidade em relação ao próprio conhecimento técnico que, muitas vezes, o gestor público, em relação a questões administrativas, muitas vezes não detém, e muitas vezes, inclusive, ele está amparado em pareceres jurídicos. E que é um outro ponto que é preciso ter atenção, né, quando há parecer jurídico validando e, de alguma forma, orientando que aquela conduta adotada pelo gestor está em conformidade com a lei. Então, são esses aspectos aqui que eu trago para reflexão. O doutor Luciano já trouxe todo o panorama e foi muito bom ouvi-lo, professor. Eu, inclusive, sobre a questão da atualização do livro, eu estou aqui com o livro atualizado com a nova lei de licitações e foi muito boa a leitura. E nesse ponto aqui eu já abro para discussão com os colegas sobre os pontos aqui tratados. E agradecendo mais uma vez o convite e a oportunidade. Bom, primeiramente agradeço a contribuição dos palestrantes. De fato, é sempre um prazer poder ouvir essas pessoas que a gente tem como verdadeiras referências na área, né? Aqui, como a gente não tem perguntas, o pessoal aqui não teve dúvidas ou não teve a vontade de fazer alguma pergunta, alguma indagação, e até para não adiantar demais a hora, eu vou fazer só alguns apontamentos, né? Que é uma área que eu lido bastante, crimes licitatórios, e fazer um panorama tanto da fala do professor Luciano quanto da fala da doutora Gisela. De fato, esse recrudescimento tem sido cada vez mais intenso. A gente vê isso já desde a criação do FCPA norte-americano,
né? A SOX vem depois com uma forma de recrudescer ainda mais o FCPA, no tocante ali às questões contábeis, né? Principalmente da Enron, lá, o problema da Enron no início dos anos 2000. Então, é um recrudescimento que a gente vem tendo já de bom tempo, né? Especialmente os Estados Unidos vem impondo isso na comunidade internacional já há bastante tempo, especialmente ali a partir da década de 90, né? Quando tem fim, então, a Guerra Fria, os Estados Unidos começam a intensificar isso muito fortemente, especialmente nas questões de corrupção de funcionários públicos internacionais, estrangeiros, né? Uma forma justamente de possibilitar às empresas norte-americanas essa competitividade ao longo de todo o planeta, na verdade, né? E não só quando há relações com as empresas norte-americanas, né? Se você tem lá ações na Bolsa norte-americana, que qualquer empresa multinacional hoje tem, você já é alcançado pelo FCPA, né? Se você faz transações que passem por sistemas que são sediados nos Estados Unidos, você já tem a aplicação do FCPA. Então, na verdade, é uma legislação que abarca, né, e que serve como poderio americano justamente para consolidar, muitas vezes, as próprias empresas. A gente vê isso, inclusive, pela aplicação das próprias multas, né? Se você pegar o ranking das 10 maiores multas do FCPA, você vai ver que as cabeças lá são todas empresas estrangeiras, né? Já trazendo um pouco para a parte da lei de licitações, né, a gente tem aí também esse recrudescimento com uma pena base, uma pena em abstrato mínima aí de 4 anos em alguns dos delitos. Também a justificar e a legitimar, por exemplo, interceptações telefônicas, porque você tem aí uma alteração da detenção para reclusão, a legitimar a eventual prisão preventiva. Então, você tem vários aspectos processuais que decorrem dessa alteração no preceito secundário, né? Com relação ao artigo 89, eu concordo, eu entendo a posição do professor Luciano, mas concordo um pouco mais com a posição da doutora Gisela, no seguinte sentido: até o professor César Roberto Bittencourt também trata da questão do tipo do artigo 89, que as cortes superiores acabaram entendendo que precisaria do elemento subjetivo especial e do efetivo dano ao erário, né, como forma até de limitar esse poder punitivo, em virtude dessa problemática que a gente tem a nível nacional, especialmente nos municípios, nos pequenos municípios, né, naqueles em que, por vezes, você sequer tem alguém que queira ocupar o cargo, por exemplo, de procurador-geral do município, né? Você tem, por exemplo, aqui é uma realidade, aqui, por exemplo, em Santa Catarina, e certos municípios você tem problema, o prefeito assume e você fica 1, 2 anos sem conseguir colocar um procurador-geral do município, porque não tem ninguém que queira, né? Então, de fato, é uma problemática nacional isso, né? Se nós olharmos a realidade dos grandes municípios, aí, de fato, tem já um corpo jurídico estruturado, né? Mas essa limitação feita pelas cortes superiores foi justamente nesse sentido, em que pese, é verdade, não ser, isso não constar do tipo, e o professor César Roberto Bittencourt faz essa avaliação também, de que estaria equivocada a posição das cortes superiores, então que se fizesse uma alteração legislativa, né, justamente porque o tipo não prevê isso, né? Se a gente for olhar o tipo, de fato, não prevê nem o elemento subjetivo especial e nem o efetivo dano ao erário. Mas foi feita, então, essa limitação, e esse corte que se fez no artigo 89, especialmente ali com relação às formalidades, que se via lá, que era do artigo 26 da antiga lei, ou outros artigos, né? Se de fato não existe essa problemática com relação ao elemento subjetivo especial de desviar o recurso público ou do efetivo dano erário, né, a mera formalidade, por exemplo, você tem ali uma situação que é de fato uma situação de inexigibilidade ou uma situação de dispensa de licitação, né? E aquilo configura de fato aquilo, mas você não fez da forma correta o procedimento administrativo, né? Então, de fato, essa retirada dessa parte do tipo, a meu ver, também foi mais uma questão pedagógica, né? Porque, pelo menos aqui em Santa Catarina, a gente ainda tinha, na realidade, alguns casos em que era caso de dispensa ou de inexigibilidade, mas você, por falta de uma irregularidade administrativa, por falta de conhecimento, o gestor público fazia, então, esse processo licitatório, esse procedimento licitatório,
e faltava ali alguma documentação, ou o processo não estava autuado corretamente, e eventualmente o Ministério Público ingressava, então oferecia uma denúncia contra o sujeito pelo artigo 89, né, uma pena de 3 a 5 anos, por uma mera irregularidade administrativa que não tinha ali, às vezes, um carimbo. Né? Isso, de fato, era uma realidade aqui em Santa Catarina, e o nosso tribunal, por vezes, condenava, inclusive, e a gente tinha que levar as cortes superiores para afastar isso, com base na jurisprudência das cortes superiores, não com base no tipo propriamente, porque, de fato, ele não previa isso. Né? Eu queria fazer só esses apontamentos iniciais e já destacar também que fica o convite a ambos, né, para virem a Santa Catarina, a Florianópolis, serão muito bem recebidos. Não sei se a Luísa tem algum apontamento, ou se o próprio doutor Luciano, doutora Gisela querem fazer mais algum apontamento, fiquem à vontade. Uma consideração posso fazer antes do professor, que eu também quero ouvi-lo sobre o que eu vou falar. Bem rapidinho, até uma questão que o Neto já está cansado de me ouvir reclamar sobre isso, que a gente até já comentou, acho que na última reunião ordinária da nossa comissão. Bom, antes de tudo, as falas do Dr. Luciano e da doutora Gisela foram excelentes, muito úteis, eu acredito que se complementaram bastante. E uma questão que eu preciso pontuar é a minha frustração com um verdadeiro descompasso do legislador brasileiro em matéria penal, porque eu simplesmente não consigo me conformar que a gente teve alterações, a meu ver, positivas com o pacote anticrime, e aí vem a nova lei de licitações e basicamente não serve para nada. Na minha opinião, eu comemorei muito a incorporação do acordo de não persecução penal no ordenamento brasileiro, da mesma forma que eu comemorei a super necessária alteração na lei de improbidade administrativa, permitindo a negociação de acordo de não persecução civil, que é algo que, na boa prática da negociação de acordos, deve ser feito em conjunto, inclusive. Eu já tive a oportunidade de acompanhar na prática a negociação de acordo de não persecução penal em conjunto com o acordo de não persecução civil. Mas hoje a gente tem a incrível situação inexplicável de uma pessoa poder fazer um acordo de não persecução civil na esfera da improbidade administrativa e não ter possibilidade de negociar nenhum tipo de acordo por causa de uma alteração penal, de um aumento de pena absurdo que impede um novo benefício. Então, a gente anda alguns passos para frente, depois a gente volta para trás e não consegue entender para onde estamos caminhando. Então, a gente tem todo esse diálogo, essa interdisciplinariedade entre direito penal e direito administrativo que uma hora a gente se encontra, outra hora tem grandes desencontros e a gente fica muito sem saber o que fazer, tanto na teoria quanto na prática. E é uma angústia que me frustra muito academicamente como advogada, porque eu me pego em situações que eu não teria nem como explicar isso para um cliente, que a gente vai conseguir um resultado positivo na esfera administrativa, mas na esfera penal, que é a mais complicada de todas, não vai ter possibilidade nenhuma, além de uma ação penal tradicional, com defesas mais na linha conservadora e não numa boa prática processual. Então, se possível, eu gostaria de ouvir os nossos convidados a respeito disso também. Fiquem à vontade, por favor. Eu queria, amarrando o que todos falaram, eu acho realmente o Brasil é um país fantástico, né? O realismo mágico brasileiro não tem limites. Por que eu digo isso? E os dois exemplos citados da história do suposto abolício crimes e do suposto dolo chamado de específico são a mesma coisa, na minha opinião. Por quê? Que eu falei do realismo mágico brasileiro. Se dava parte dos operadores jurídicos interpretava erroneamente o artigo 89 e com base na interpretação errada dada por artigo 89 vem falar agora que tem abolício crimes, né? Jamais foi criminalizado o simples descumprimento de regulamento. Isso não tinha o menor sentido, não tinha ofensividade penal, mera infração de dever. Essa interpretação dada por alguns, notadamente alguns do órgão acusador, era absurda, então não tem sentido isso, né? Evidentemente, essa irregularidade esse descumprimento de formalidade era doloso e com vistas à dispensa à licitação, né? E, então, realmente não houve abolício crimes e essa interpretação que entende pela abolício crimes diz respeito a uma interpretação errada do artigo 89. É disso que se trata. Mas eu concordo com a professora Gisela, de qualquer forma, que houve uma melhora na redação, ficou mais claro, mas não entendo que se autorizava essa interpretação absurda no artigo 89, e isso todos estamos de acordo que
que era absurda. E a mesma coisa vai acontecer na história do suposto dolo específico, né, de prejuízo administração pública. Isso é uma interpretação jurisprudencial salvacionista. Se numa interpretação sistemática com a disciplina administrativa se verifica que se exige menos para a norma mais gravosa que a penal, o tipo penal é legítimo. Não adianta inventar critério que não está na lei. Só que aí a jurisprudência não tem coragem de dizer que o tipo é ilegítimo e inventa critérios que o legislador não trouxe, né? E veja que absurdo, porque o que a pessoa deseja com a dispensa de licitação no fundo, e o tipo não exige, é uma vantagem, não necessariamente prejuízo à administração ou causar dano. Então, é uma interpretação, no mínimo, bizarra, né, e totalmente salvacionista. Mas, em qualquer caso, a gente vê algumas coisas no Brasil. Primeiro, a falta de compromisso técnico do legislador ano após ano. E com mudanças legislativas, oportunidades são perdidas de maior racionalização. Essa é uma primeira questão, importante para nós pensarmos político-criminalmente. E segundo, o grande conservadorismo judicial na interpretação dos tipos penais e para dizer o mínimo, a falta de maior coragem para reconhecimento de inconstitucionalidades evidentes numa análise sistemática ou tópica dos tipos penais, né? É disso que se trata. Então, os dois casos, para mim, são muito similares, né? Não houve abolício crimes porque a interpretação era absurda disso, e por alguns, não era majoritária. E essa história de dolo de prejuízo também é invencionice de falta de coragem de se reconhecer, então, ilegitimidade conforme uma interpretação sistemática. Mas, enfim, e a doutora Luísa tem toda a razão, dessa frustração que nós temos, que se renova a cada momento, não é verdade? E se conformando aquilo que eu chamei de mentira penal, e ao invés de se racionalizar a administração pública, as funções públicas, simplesmente se procura o fácil caminho do esgarçamento penal e de legislação feita de qualquer jeito também, e que, no final das contas, recebem interpretações bizarras para a sua salvação, e as causas dos problemas que estão na reforma administrativa, na maior transparência do setor público, ou principal, um dos problemas fundamentais da corrupção no Brasil, que é o financiamento eleitoral, não é? Isso é dramático, e isso precisa de uma análise séria das causas da corrupção. Não adianta, nós vamos ficar nessa toada. Nós temos 2 marcos de recrudescimento penal das últimas décadas, que são a Lei 8.072 de 90, a Lei dos Crimes Hediondos, e depois o pacote anticrime, e veja que a criminalidade não dá sinais de arrefecimento por conta do simples recrudescimento da lei penal. Então, falta muito, meus amigos e minhas amigas. E se espera muito do direito penal, e o direito penal, eu costumo dizer que a aplicação da pena criminal é a prova do próprio fracasso do direito penal, né? Simplesmente o tratamento penal de questões tão refinadas, tão complexas, né, que demandam outras medidas, não vai nos levar absolutamente nada, né? Nós não vamos conseguir emancipação social e econômica brasileira por meio do direito penal. Essa é a minha reflexão, e agradeço demais, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui com os amigos e com as amigas de Santa Catarina. E aqui só também em relação à reflexão da Luísa,
De fato, enquanto assim, o processo penal, né, parece caminhar para uma expansão da justiça penal negocial, né, com a exceção dos acordos de não persecução penal, o direito penal foi, em relação a essa alteração que nós estamos tratando aqui, foi na contramão, de fato, né. E o que o professor Luciano também falou aqui, né, esse patamar de 4 anos, esse patamar mínimo de 4 anos não foi à toa, né, foi nitidamente para afastar a possibilidade de acordos, e também o que o Luiz Irapuan falou sobre as consequências processuais. Uma das consequências processuais também diz respeito à questão da prisão preventiva, né? Então, patamar mínimo acima de 4 anos, o crime passa a permitir a prisão preventiva, que é também um aspecto relevante. Em relação também ainda ao artigo 89, né, de fato, essa interpretação, a interpretação sobre a questão das formalidades, uma interpretação inconstitucional, e é nesse ponto que eu vejo que a mudança de redação foi positiva, professor Luciano, justamente para afastar essas interpretações, né, de que a mera formalidade constituiria um delito, né, o descumprimento da mera formalidade constituiria um delito. Então, nesse ponto, eu creio que foi positiva essa mudança para afastar isso. E agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade. Bom, agradecendo a todos, então, até pela adiantada hora e pelo nosso compromisso de terminar antes das 9 horas, agora são 8h53, a gente está aí com cerca de 5 minutos terminando isso mais cedo. Agradeço a presença de todos que nos acompanharam online. É sempre uma satisfação muito grande poder fazer esses eventos pela Crimesc, contribuir um pouco, especialmente aqui em Santa Catarina, por aprofundamento técnico, teórico dos advogados, criminalistas, né? E agradecer mais uma vez os nossos palestrantes da noite de hoje, doutora Gisela Borges, doutor Luciano Anderson de Souza, pela brilhante explanação que nos trouxeram hoje, né? E mais uma vez, fica o convite quando vier a Florianópolis. Muito obrigado, tchau, tchau, boa noite.